Nazaré é a cidade da região da Galileia que é descrita no Novo Testamento como a cidade que Jesus passou a infância. E por este motivo é um centro de peregrinação cristã. Atualmente, a cidade conta com uma população em torno de 70 mil habitantes, a maior parte de árabes israelenses, onde cerca de 32% deles são cristãos. É a maior concentração de cristãos em Israel. Por mais de 2.000 anos, centenas de milhares de peregrinos tiveram a oportunidade de conhecer o lugar que foi palco do anúncio que mudou o curso da história. Neste programa, você é convidado a peregrinar conosco. Sem dúvida, o lugar mais visitado é a Basílica da Anunciação. A igreja atual foi terminada em 1969 e é a quinta igreja construída no local onde o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. A igreja é construída em 2 níveis. No primeiro nível, preserva-se a Gruta Sagrada, onde deu-se a Anunciação. E no segundo nível, foi construída uma igreja nova que serve para as celebrações da comunidade cristã local. Porém, em torno da Basílica, muitos locais de catequese cristã foram instalados. A necessidade de instruir o povo que passa por aqui tem sido o objetivo de comunidades e instituições presentes na região. Merci beaucoup, je le connais. Comecemos então pelo Centro Internacional Maria de Nazaré. O local foi aberto no dia 10 de janeiro de 2012. O projeto tem como objetivo fazer Jesus mais conhecido através de Maria. O nosso desejo é de que este seja um lugar onde se possa fazer uma experiência espiritual, encontrar-se com a palavra de Deus. É verdade que foi em Nazaré que o mistério da salvação aconteceu e foi onde ele pôde se implantar pelo sim de Maria. Estamos bem em cima de um sítio arqueológico. Restos encontrados aqui identificam este lugar como uma casa, possivelmente do período de Jesus. Centro Internacional Maria de Nazaré proporciona também aos visitantes uma experiência única com a história da salvação. É este o maior objetivo desta casa, fazer com que as pessoas façam um momento de meditação, de oração e aprofundem-se mais naquilo que é o essencial de Nazaré, a história da salvação. Encontramos também nesta escavação cisternas, uma em particular que está no pátio da casa. Encontramos ainda 2 esconderijos e celeiros onde eles tinham o costume de conservar seus bens, seus alimentos, suas sementes. Isto nos leva a perceber a situação difícil das famílias judaicas da época, que eram submissas à violência, às represárias dos romanos, por isso os esconderijos. A respeito do projeto, vale a pena conhecermos um pouco mais. 1 hora de vídeo que retrata a história da salvação. O trabalho de audiovisual é rico em recursos tecnológicos modernos. O peregrino é quase que inserido nas cenas. São 4 salas com ambientes distintos, onde a história da salvação vai sendo relatada por etapas crescentes. O espetáculo multimídia está disponível em 10 línguas, inclusive português, que vai mostrar através do audiovisual, o som e as luzes, o mistério da salvação desde a criação até a paixão e ressurreição de Jesus. O local conta ainda com jardins e uma capela, tudo para proporcionar ao visitante ambientes para meditação e oração. É importante ressaltar que quem está à frente do centro é uma comunidade francesa chamada Chumanef, que em português significa Caminho Novo.
uma comunidade internacional que foi fundada no ano de 1973 e que trabalha pela unidade dos cristãos e diálogo ecumênico. Tanto que no centro há encontros do gênero. No futuro se deseja um diálogo ainda mais aberto com judeus e muçulmanos, embora os passos já estejam sendo dados. A intuição que os fundadores desta casa tiveram foi que, ao falar de Maria, poderia se criar aqui um espaço de diálogo com os judeus, os muçulmanos e os cristãos, pois Maria foi uma mulher judia, assim como Jesus, e se os cristãos se aproximam dos judeus, podem então compreender melhor o mistério de Maria e o mistério de Cristo. Depois, Maria, ou Miriam, é muito conhecida e venerada pelos muçulmanos, e existe até uma parte do Alcorão que é dedicada a ela. Situado em frente à Basílica de Nazaré, o centro se mostra como uma extensão da Basílica, onde as pessoas podem aprofundar mais a fé. Com certeza, este centro é complementar à Basílica. A prova disso vocês podem ver na capela. Ela é completamente aberta à Basílica através das 3 janelas que estão atrás do altar. É um lugar onde podemos meditar o mistério da Anunciação, o mistério da Encarnação. Vamos continuar nosso trajeto, caminhando um pouco mais à frente. Afinal, Nazaré é um lugar de conversão, um chamado de fé e abandono. Por isso a atração é tão forte. Entrando num cenário singular, um espaço que retrata com o máximo de fidelidade a Vila de Nazaré do tempo de Jesus. Nazaré Village está localizado a apenas 500 metros de distância de onde Jesus cresceu. Ao passar pela vila, podemos nos deparar a qualquer momento com personagens surpreendentes. A cada viela, uma novidade. Nazaré Village oferece aos visitantes conhecerem melhor o ambiente do tempo de Jesus. Atores vestidos a caráter nos ensinam como era o trabalho daquele tempo, a vida cotidiana. Na visita que vamos fazer aqui neste lugar, teremos a oportunidade de conhecer melhor algumas passagens do Evangelho. Neste trajeto, somos convidados a fazer a experiência do primeiro século. O ambiente nos leva a imaginar a vida em outro tempo, quando Jesus viveu aqui. A partir de agora, vamos ter uma aula catequética sobre algumas passagens do Novo Testamento. Nazaré Village vai nos proporcionar conhecer de forma mais clara o ambiente em que as parábolas eram contadas e os ensinamentos dados. We will see them working in the fields and in the houses. This is in order to give. Construímos casas, uma sinagoga, uma prensa de oliveira, usando exatamente o mesmo tipo de material que era utilizado no primeiro século, isso baseado em descobertas arqueológicas. Enquanto esse lugar estava sendo construído, foi descoberto que aqui era uma chácara do primeiro século. Então a restauramos, incluímos pessoas do vilarejo com trajes típicos daquele período. Tudo isso para proporcionar ao visitante um pouco do sentido de como era a vida naquela época. Here we do plow the fields in the beginning of the winter. Aqui é um campo de arado. A terra é preparada no início do inverno para receber as primeiras chuvas. A maneira de arar a terra, assim como os instrumentos para isso, são uma reprodução de como se fazia na época de Cristo. Você pode usar 2 burros ou apenas um. Este método aqui é para 2, que podem ser burros, vacas ou bois. É proibido, conforme a lei do Antigo Testamento, arar a terra usando 2 animais diferentes, como por exemplo, um burro e um boi, porque um animal é mais forte que o outro, então o peso acaba ficando sobre um deles, o mais fraco. Então arar somente utilizando animais da mesma espécie. Essa peça que você vê entre os 2 animais chamamos de jugo. O jugo sobre o pescoço do animal é usado para manter a ferramenta do arado bem fixa a ele. O jugo é muito pesado no pescoço do animal. Por isso colocamos essa espécie de travesseiro aqui, para proteger o pescoço dele. Jesus disse: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve."
O agricultor tem sempre que olhar para o meio, por entre essas duas peças de madeira, para que ele consiga sempre obter linhas retas. Porque se ele não prestar atenção e ficar olhando para trás ou para os lados, as linhas vão virar uma bagunça. Por isso Jesus disse certa vez: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu creio que todos esses exemplos eram tirados do dia a dia daquela época. Esta era uma forma das pessoas saberem o que ele queria dizer, porque era algo que fazia parte do cotidiano delas. O agricultor que estamos vendo chama-se Simão, um árabe local que foi beneficiado pelo projeto como tantos outros, pois abriu um campo de emprego para muitas pessoas que antes não tinham trabalho. We see here a sheepfold. We have sheep and goats here. Estamos agora nesse cercado onde temos as ovelhas e os cabritos. Eles têm hábitos um pouco diferentes. Os cabritos são problemáticos. Eles dificultam o trabalho do pastor. Correm para todos os lugares, tentam subir nas árvores, nas colinas. Já as ovelhas facilmente seguem a voz do pastor. Vale contar também que tanto as ovelhas como os cabritos contribuem com o leite e a carne. As ovelhas são tosquiadas todos os anos para a retirada de lã. Elas são preparadas na casa de tecelagem. Esta é a réplica de um túmulo, algo parecido com o túmulo de Jesus. Esta pedra era utilizada para selar a sepultura. Os túmulos naquele tempo eram cavados nas grutas, como estamos vendo. Eles eram utilizados para o sepultamento de toda a família. Inside there are many tombs. Each tomb is Dentro da caverna há vários compartimentos cavados na própria rocha, onde são depositados os corpos dos falecidos. Esse tipo de sepultura era para os ricos. As pessoas simples e pobres eram enterradas no chão. Jesus foi depositado num túmulo que pertencia a José de Arimateia, que era rico, e conforme a Escritura, nunca havia sido usado. Um ano após o sepultamento, eles costumavam recolher os ossos e os colocavam dentro de um ossuário, que ficava dentro do sepulcro, fazendo com que o espaço continuasse sendo utilizado. A experiência é muito marcante e interessante porque nos faz voltar um pouco no tempo e compreender um pouco mais os princípios da palavra de Deus, os valores. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda alguns textos bíblicos do Novo Testamento, visualizando e vendo alguma coisa assim, você consegue talvez entender melhor o contexto cultural e espiritual daquele momento também que estávamos vivendo. No ano de 1996, este lagar foi descoberto. Estava no subsolo. Coberto por entulhos, foi encontrado por acaso. Começa então o processo de escavação, descobrindo algumas peças de cerâmica, jarros, tudo datado do primeiro século. The grapes will be dumped. They remove their sandals away. Aqui as uvas são tombadas e se retiram as sementes. Vale lembrar que as uvas serão amassadas com os pés descalços. Eles amassavam todas as uvas e o suco que saía vinha por este canal e ia direto para o reservatório. Depois o líquido era retirado e depositado em jarros, até que era levado para as casas para o processo de fermentação e a fabricação do vinho. Esta é uma prensa de oliveira que ainda é utilizado todos os anos para prensar as azeitonas. É bem artesanal, assim como no tempo de Jesus. O primeiro passo é esmagar as azeitonas. Um animal, como um burro, por exemplo, será colocado aqui. Depois começa a empurrar em círculos essa peça aqui, fazendo com que todas as azeitonas, incluindo os caroços, sejam esmagados. O resultado de tudo é uma pasta feita de azeitonas e caroços, que são recolhidos nos cestos, como estes aqui.
e estes serão depositados na prensa do outro lado. Todos os cestos com o material são colocados aqui embaixo, neste buraco. Eles formam um monte, pois ficam empilhados. A pressão faz com que o óleo caia nos cestos. Em seguida, eles separam o óleo da água. Aqui está um exemplo. Eu mexo bem. Após alguns segundos, vemos duas camadas, uma de azeite e outra de água. Assim, eles retiravam o azeite de oliva com uma concha ou colher. Todo este processo era realizado em 4 horas. Subindo um pouco mais a montanha, vamos até a carpintaria de José. Coincidentemente, esse é o nome do nosso amigo que vai nos mostrar como funcionava uma carpintaria no tempo de Jesus. We do them ourselves using the same kind of tools that they had at Jesus' time, okay? Nós fazemos aqui exatamente uma reprodução das ferramentas usadas na época de Cristo. A mesma forma de trabalho. Veja, esta é uma plânia que ainda é utilizada em vários lugares do mundo. Naquele tempo, era uma ferramenta muito utilizada, assim como nos dias de hoje. Outra que é muito particular é a broca. A que usamos atualmente é baseada no mesmo princípio, somente que mais aperfeiçoada. Os carpinteiros do primeiro século não trabalhavam apenas com madeira, mas também com pedras. Ele era tipo um pedreiro. A palavra que está escrita na Bíblia para descrever a profissão de José e Jesus veio do grego tekton, que quer dizer o construtor ou pedreiro. A nossa terra aqui é uma terra de pedras e não de madeira. Não temos muitas florestas. Por isso, o carpinteiro tinha que ter o conhecimento não só da madeira, mas também da pedra em seu trabalho. Algo muito curioso naquele período era a forma de colorir a lã. Esta é Hannah, uma jovem árabe muito simpática e que vai nos mostrar um pouco desse trabalho manual. A tecelagem é um processo longo. Primeiro porque a lã precisa ser tosquiada da ovelha. Isso acontece no início do verão. Depois a lã precisa ser lavada. Veja quanta impureza se concentra nela. Muita água é utilizada. Elas precisam ser desfiadas, como Hannah está fazendo agora, para limpar algum resíduo e separar os fios para fazer os mais macios. Próximo passo é o tingimento. Das camadas de cebola, temos este tipo de cor. Já o vermelho retiramos da casca da romã. Das cascas das amêndoas, temos um tipo de marrom. Já as cores azul e roxo eram cores caras. Somente a realeza, pessoas ricas, as usavam. Elas eram retiradas das conchas. Por isso que com Jesus a caminho da cruz, os soldados para zombá-lo o cobriram com um manto púrpura, que era um símbolo da realeza. O próximo passo é fazer a trançagem, como ela nos exemplifica aqui, fazendo com que as fibras de lã fiquem entrelaçadas. Ela usa este objeto manual para torcer em círculos os fios, formando um novelo. Depois, o último estágio é ir para o tear. O produto final será algo muito semelhante a este. Nossa estadia em Nazaré Village é encerrada com a visita a uma réplica de uma sinagoga do tempo de Jesus. A sinagoga do primeiro século não era usada somente como um local religioso, mas era primordialmente utilizada como um local de encontro, de reunião. Sabemos que Jesus, no dia de sábado, entrou numa sinagoga, pegou o rolo sagrado, abriu-o e leu Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ele enrolou novamente o rolo e se assentou. Todas as pessoas na sinagoga o olhavam atentamente, porque ele havia dito a eles que essa passagem da Escritura havia se concretizado naquele momento.
significando que ele era a pessoa a que aquela escritura se referia. É importante ressaltar que aquela era uma comunidade judaica. Eles queriam se livrar dos pagãos, dos romanos que dominavam a comunidade. Queriam um Messias que viesse salvá-los da dominação romana. Quando Jesus disse aquilo, eles entenderam que o ministério de Jesus era para a salvação de todos, judeus e não judeus. É claro que eles não gostaram de ouvir aquilo, por isso, eles o trataram como um blasfemo, e por isso, deveria ser apedrejado. Eles o conduziram então para fora da sinagoga, rumo a um precipício, para jogá-lo e matá-lo. De fato, Nazaré Village é um lugar catequético que muito tem a ensinar aos peregrinos que passam por aqui. Mas continuemos nosso itinerário. A noite já chega em Nazaré e está na hora de estarmos na presença de Maria. Porém, vamos dar uma parada na casa da comunidade Shalom, que reside aqui e que tem um trabalho intimamente ligado à Basílica da Anunciação. Então, nós estamos aqui em Nazaré, estamos com um trabalho junto à Custódia de Terra Santa. Fomos convidados para trabalhar na Basílica da Anunciação. A Fé Acolata hoje ela é, assim, podemos dizer, uma parada obrigatória, né, dos peregrinos. É um ponto de encontro também. Então, vários grupos se organizam e põem já no programa deles passarem aqui sábado à noite para a procissão de velas, né, o que a Fé Acolata significa. Então, ela começou pela ocasião da morte de João Paulo II, que seria um momento de intercessão. Então, as pessoas daqui da paróquia, os próprios franciscanos, começaram esse rosário. Pela casa da Virgem Maria, sentiremo o Vangelo della Annunciazione. Esse encontro com a mãe, né? E eles já passaram o dia todo conhecendo os lugares, obtendo informações. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu. Já chegam cansados, mas à noite eu acredito sim que é o momento da contemplação, onde eles refletem a fé deles e onde também Deus, né, visita esses corações através de uma forma tão simples como é a procissão. Canções em diversas línguas são entoadas nos ritos iniciais da celebração e a animação fica sob a responsabilidade da comunidade Shalom. Os fiéis, a maioria deles peregrinos vindos de todas as partes do mundo, participam com entusiasmo deste momento de unidade e oração. É uma revelação que não finisce mais. Maria é uma revelação que não se encerra. O primeiro milagre foi realizado pela sua intercessão. Maria nos aponta Cristo, e é desta forma que ela é presente na vida do homem. L'Annonciation de Gabriel à la Vierge Marie. Estou emocionada e muito feliz, pois posso recitar os mistérios do Rosário em espanhol. Para mim é algo singular. Maria é minha mãe, aquela que cuida de mim. Em tudo que eu vi em Israel esses dias, nada me impressionou tanto como a gruta onde Maria disse sim. Foi pelo seu sim que tivemos Jesus no mundo. O trajeto é encerrado na gruta onde, segundo a tradição, o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria. É de fato uma experiência única, ao som do Salve Regina, cantado em latim. Os peregrinos entram na gruta e permanecem em oração e contemplação. Após a bênção final, eles são convidados a passar em frente à gruta da Anunciação, de forma lenta e tranquila, onde deixam ali suas preces. Estamos aqui com mais de 200 poloneses. Somos de Cracóvia. A experiência para mim foi profunda. Sou guia e trago as pessoas aqui. Quero que os peregrinos que estão comigo vivam tudo com profundidade. Somos poloneses de Maria. O beato João Paulo II nos ensinou isso e nos deixou como herança. Totus tuus, Maria. Espero que meu povo também seja assim. Todo teu, Virgem Maria.
Chegamos ao término de nossa peregrinação. Deixamos para trás a bela cidade de Nazaré, mas com toda certeza levamos para casa a luz acesa. Na verdade, nosso coração torna-se uma fia colata, incendiada de amor e paz. Daqui onde o Verbo se encarnou, nos despedimos, na certeza de que nos encontraremos outras vezes, para partilharmos sobre a Terra Santa, lugar onde Cristo escolheu viver.